Bom, queria agradecer. Vamos ter o colóquio do Tiago Fiorini. Ele é professor da graduação dele, na graduação, o doutorado na USP. Depois fez um pós-doutorado no Max Planck, na Alemanha, e voltou e foi contratado na USP. Ele recentemente tem trabalhado com coisas muito interessantes, né? Ele utiliza técnicas de data mining e tudo isso, vocês vão ver no colóquio dele, que é para fazer estudo de materiais, assim como algumas outras técnicas que eles vêm desenvolvendo lá no laboratório LANF da USP. É um jovem cientista que está crescendo bastante na carreira, está publicando em revistas de impacto, Nature, PRL, dentre outras, bolsista produtividade do CNPq. Queria agradecer imensamente ao Tiago aí por ter aceitado dar esse colóquio para a gente. Obrigado, Tiago. Tudo seu agora. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigado ao Vinícius Zagato pelo convite. Fiquei muito contente com a oportunidade de apresentar essa parte do meu trabalho aqui. Gostaria de começar a apresentação agradecendo a Universidade de São Paulo, as agências de fomento FAPESP e CNPq, a CAPES também pelo apoio em bolsas institucionais, e ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Física Nuclear e Aplicações, que tem também dado bastante suporte ao LANF. O tema da minha apresentação é Física Nuclear Aplicada, trabalhando na interface entre ciências nucleares e de materiais. Eu vou tentar apresentar aqui para vocês um pouco da pesquisa que eu tenho desenvolvido nos últimos anos, e vou tentar meio que montar uma linha de raciocínio para contar a história recente do Laboratório de Análise de Materiais para Feixes Iônicos, de acordo com a minha perspectiva, né? Esse é um trabalho em colaboração. Aqui tem o nome dos meus colaboradores, o Kleber Rodrigues, Nemital Aded, Márcia Risuto, Manfredo Tabachniks, mas eu quero deixar claro que essa é a minha perspectiva a respeito dessa história toda, e de alguma forma eu acredito que todas essas coisas façam sentido, e é isso que eu vou tentar mostrar para vocês, apesar de que são assuntos bastante díspares. Uma das coisas que me atrai na física nuclear aplicada, ou na física aplicada em geral, é o fato de que, quando você trabalha nessa interface, você tem oportunidades de interdisciplinaridade muito grandes, e são áreas extremamente excitantes de se trabalhar, e você sempre acaba num ponto onde você não esperava, né? Eu acredito que eu consegui deixar isso mais ou menos claro nesses slides, de que você toma caminhos cada vez surpreendentes, e são sempre caminhos excitantes e que te levam a um conhecimento maior a respeito de física, a respeito de outras disciplinas, que produzem um ambiente bastante ativo de se trabalhar, né? Então, o meu objetivo aqui nesse colóquio é tentar divulgar um pouco as atividades de pesquisa que são desenvolvidas no LANF, e eventualmente tentar cooptar colaboradores, se você eventualmente achar que alguma das coisas que eu apresentar aqui são ressonantes com a sua linha de pesquisa, você fica à vontade de entrar em contato comigo, ou se você, eventualmente, um estudante que está procurando uma área de trabalho, se interessou por esse assunto, você pode me contactar ou contactar algum dos meus colaboradores, que nós vamos ficar contentes em discutir o assunto com você. Eu quero começar a minha apresentação com uma perspectiva um pouco mais geral, numa tentativa de convencimento aqui, né? Primeiro, eu quero falar um pouco da relação entre a história da humanidade e os materiais, porque a gente pode nomear diferentes estágios civilizatórios de acordo com o material que é incorporado na tecnologia dominante daquela época, né? A gente tem, por exemplo, a Idade da Pedra, onde o homem pré-histórico usava materiais para produzir ferramentas, em específico
as pedras para fazer ferramentas cortantes, ferramentas para maceração, etc. Depois vem a Idade do Bronze. Bronze é uma liga de cobre, bastante maleável, onde você pode produzir diversos utensílios. Vem em seguida a Idade do Ferro, né? Basicamente na produção de armas, espadas, lanças. Depois vem a Idade Média, onde você também pode chamar de Idade da Porcelana, né? Onde se desenvolvem técnicas de produção de utensílios com porcelana, as porcelanas asiáticas bastante apreciadas. Depois vem a Idade do Aço, basicamente com a Revolução Industrial, produção de ferrovias, produção de máquinas industriais, né? Máquinas a vapor. E vem o que se diz que é o tempo corrente, que é a Idade da Informação, que a gente também pode chamar de a Era do Silício, né? Basicamente, muito das nossas relações pessoais, hoje em dia, são intermediadas por dispositivos baseados em silício. Computadores, celulares, dispositivos móveis, né? Tecnologia embarcada em veículos, são sempre baseadas em microprocessadores, né? Que são fabricados em silício, né? Dispositivos de armazenamento de memória, SSD, né? Mas o que eu quero advogar nesse ponto é que, na verdade, no ponto que nós estamos para frente, a gente talvez não chame mais essas eras civilizatórias como por meio de um material. Isso porque a gente está numa era da manipulação atômica, onde a tecnologia dominante ela não necessariamente está atrelada a um único material, e sim a novos materiais que são produzidos a partir da mistura de elementos que são conhecidos da tabela periódica, né? Os avanços de conhecimento da mecânica quântica, indo para a física atômica, física nuclear, física molecular, física da matéria condensada, nos permite desenvolver novos materiais, juntando propriedades de elementos diferentes da tabela periódica, de forma a produzir um material totalmente novo, que tenha funcionalidades ainda inéditas, ou que consiga suprir o que se tem até o momento com vantagens, né? Você pode, por exemplo, tomar como uma ilustração do que eu estou dizendo, o seu aparelho de celular, né? Aqui eu aponto da ordem de 50 elementos da tabela periódica que estão presentes no seu aparelho de celular, né? A gente pode começar olhando para a tela do celular, que tem uma fina película depositada no topo do vidro da sua tela, que é composta de índio, estanho e oxigênio, né? Em inglês, esse composto recebe o nome de ito, né? As iniciais dos nomes dos elementos em inglês, né? Esse é um filme bastante interessante, porque ele é condutor, ele tem condução elétrica, mas ao mesmo tempo ele é transparente para a luz visível, né? Então, esse filme ele é depositado no topo da tela de vidro do seu celular, de forma a produzir uma sensibilidade ao toque, que é o que dá essa sensação de proximidade na informação que você observa na tela, né? Mais especificamente no vidro, que é uma sílica, óxido de silício, onde são adicionados óxido de alumínio, né, alumina, e também potássio, de forma a conferir a esse vidro uma maior resistência mecânica, maior resistência a riscos, né? Então, de certa forma, a mistura desses produtos produz um vidro que tenha propriedades mecânicas superiores ao vidro convencional e que se adequam ao uso do telefone celular, né? Também tem a própria tela que produz a luz que você observa, que é feita de elementos de terra rara, né? Tem celulares que são feitos de OLED, né? A iluminação é feita de OLED, Light Emitting Diode, produzidos com
material orgânico, não mais silício, né? Então, só na tela a gente já percebe que tem diversos avanços tecnológicos de física dos materiais que são atrelados à combinação de diferentes elementos, né? Eu esqueci de mencionar, mas no próprio vidro da tela são adicionados alguns elementos para ter a absorção de ultravioleta, de forma que essa ultravioleta não entre dentro do celular e prejudique a tela, né? Também a gente pode discutir a respeito da bateria. As baterias de lítio-íon têm cada vez mais capacidade de carga, duram cada vez mais, efeitos de memória praticamente inexistente, e são combinações de lítio com óxido de cobalto, diversos eletrodos. É uma tecnologia que avança a cada dia e também é fruto da combinação de diferentes elementos, né? Tem a própria eletrônica, que é baseada em silício ainda, mas também pode ser baseada em arsenete de galho. Tem os condutores de cobre, prata, ouro. Tem o tântalo, que que é bastante utilizado em microcapacitores, né? E tem o próprio, esqueci de mencionar, tem os elementos de terra rara que são usados para a produção dos alto-falantes, cada vez mais miniaturizados, né? As terras raras conferem propriedades magnéticas intensas para volumes cada vez menores de material, o que faz com que esses aparelhos celulares, apesar de pequenos, consigam produzir esse som que pode incomodar a pessoas que estão num ambiente bastante grande, né? Tem também a tecnologia no próprio invólucro do celular, né? A próprio case, a tampa de trás do celular, que em alguns modelos é produzido com magnésio ou com metais, de forma a produzir uma blindagem à radiação eletromagnética, aumentando a performance do celular com relação ao ruído. Veja que é um filtro, porque ao mesmo tempo que ele tem que bloquear a radiação eletromagnética de forma a não produzir ruído na eletrônica, ele também tem que permitir a entrada e saída da onda eletromagnética que faz a conexão, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é justamente que um celular, que é um exemplo de um equipamento que é bastante utilizado no nosso dia a dia, ele é fruto de uma combinação de diferentes elementos da tabela periódica e que conferem a ele propriedades únicas. Você pode eventualmente dizer, mas eu não uso celular, então, mas você usa algum dispositivo de conexão, um notebook, um tablet, e a filosofia se aplica da mesma maneira, né? O que é importante a gente perceber é que essa era da manipulação atômica, ela gera esse produto de que nós misturamos diferentes materiais para obter propriedades diferentes. E é essa a tecnologia dominante no momento, né? Um outro exemplo de como os elementos da tabela periódica têm importância fundamental e o entendimento das suas concentrações são de importância máxima, quando a gente compara, por exemplo, a composição esperada ou a distribuição dos elementos da tabela periódica no universo, vindos da síntese, da nucleossíntese dentro das estrelas, aquelas estrelas mais pesadas, e quando a gente compara com os elementos presentes no corpo humano, né? Aquela história de que somos feitos de poeira de estrelas, ela não é um puro convencimento romântico, ela é um fruto de uma pesquisa, de um entendimento a respeito do processo de nucleossíntese, né? Se você comparar, existem alguns elementos que não estão presentes no corpo humano, mas a grande maioria dos que está na tabela da esquerda também está na tabela da direita, né? Tem ali os gases nobres, que não vão estar por motivos óbvios, mas a grande maioria está, e eles têm papéis bastante importantes, né? Como, por exemplo, o ferro, que tem um papel fundamental no processo de levar oxigênio do pulmão às células, e tem o alumínio, que está presente no corpo humano numa concentração extremamente baixa, e que uma variação dessa concentração pode afetar o desenvolvimento do cérebro, né? Então, os elementos estão presentes no corpo humano, e a sua concentração afeta
de forma definitiva ou de forma muito drástica o ciclo do corpo humano, afetando, produzindo doenças, mau funcionamento e etc. Né? Então, o nosso entendimento a respeito dos materiais, ele passa não só pela especiação, né, pela determinação de que elementos estão presentes em determinados ambientes, mas também pela determinação de quantidades, né? Muitos dos elementos que eu mencionei, que estão presentes no celular, eles estão em quantidades traço, eles estão como dopantes, e mesmo assim eles produzem variações drásticas da propriedade dos materiais, né? Então, as técnicas de caracterização de materiais, elas desempenham um papel essencial no estudo sistemático dos materiais, né? E nessa apresentação em específico, eu advogo em favor das técnicas nucleares, né? Principalmente aquelas que são baseadas em uso de aceleradores de partícula, como é o caso das técnicas disponíveis no Laboratório de Análise de Materiais por feixes iônicos da Universidade de São Paulo, o LANFIUSP, né? Então, nessas técnicas nucleares, o que se faz é a exploração dos processos de interação de radiação com a matéria, de forma a se obter informações relevantes a respeito dos materiais, né? Então, no caso específico de técnicas baseadas no uso de aceleradores, o que se faz é produzir um feixe de íons com energia da ordem de MeVs por unidade de massa atômica. Tipicamente, a gente usa um feixe de prótons ou um feixe de partículas alfa, que é um núcleo de átomos de hélio, e quando esse feixe incide sobre uma amostra, ele incorre uma série de processos que resultam em sinais que podem ser mensurados, né? Aqui eu represento alguns desses processos, nos quais eu vou passar eles nominalmente, mas eu quero chamar a atenção de que eu ponho as setas apenas para eles ocuparem um espaço no gráfico aqui, não porque eles de alguma forma representam a distribuição angular, né? Até porque não teria espaço de eu representar a distribuição angular de todos. Mas um efeito que ocorre em abundância, no caso da interação de íons com as amostras, é a produção de elétrons secundários, né? Esses elétrons secundários, eles podem ser gerados tanto em direções traseiras, ou seja, aquelas que apontam na direção contrária à propagação do feixe de íons, ou ele pode ser gerado na direção dianteira. Se a amostra for fina o suficiente, esses elétrons podem sair do outro lado, como está representado aqui, né? Isso ocorre de forma abundante porque os elétrons, eles dominam, da perspectiva do íon incidente, o volume do material, e o número de colisões de íons com os elétrons é infinitamente maior do que a dos íons com os átomos. Mas, eventualmente, acontece de um íon colidir com um núcleo atômico, e aí pode acontecer um espalhamento, como está denotado aqui, ou até mesmo um retroespalhamento, né, quando você tem uma colisão muito frontal, né. No caso particular dos íons que são retroespalhados, eles têm uma importância fundamental do desenvolvimento do modelo atômico e da mecânica quântica, porque foi através da medida desses íons retroespalhados que Rutherford propôs o modelo do átomo nucleado, né, do núcleo extremamente maciço e denso, pequeno dentro do átomo, e os elétrons numa órbita muito maior, produzindo um modelo atômico que é essencialmente feito de vazio, né? Também pode ocorrer a produção de raio-x pela excitação dos elétrons da eletrosfera, e de luz, pela excitação dos elétrons que são compartilhados entre as moléculas, né? A diferença entre os dois é que a promoção e a desexcitação dos estados ocorrem entre estados com energias maior ou menor. No caso de produção de raio-x, a diferença de energia dos estados é maior. A diferença de energia dos estados é maior. Pode ocorrer também que o próton ou a partícula alfa consiga acessar regiões internas ao núcleo, induzindo as reações nucleares, né? Essas reações nucleares têm
produtos como emissão de partículas alfa ou de prótons. Mas o que é importante a gente perceber desse slide é que todos esses processos eles ocorrem simultaneamente. E você vai caracterizar a amostra de acordo com cada um desses processos, posicionando detetores que sejam sensíveis a esses tipos de radiação, né? Você pode simplesmente observar um desses processos, ou você pode observar vários desses processos, que seria uma abordagem multitécnica, digamos assim, né? Então, o posicionamento de um detetor para medir um determinado sinal aqui, a gente caracteriza como sendo uma técnica de avaliação de materiais. Então, se você, por exemplo, usa um detetor para fazer a medida dos íons que são retroespalhados, você está definindo a técnica de espectrometria de retroespalhamento Rutherford, né? Aqui, nesse caso, os íons são espalhados de acordo com o potencial de interação coulombiano com o núcleo atômico, né? E, por ser uma técnica de espectrometria, envolve medidas de perda de energia, né? Então, essa questão de fazer a medida da perda de energia conforme o íon adentra a amostra faz com que você consiga saber com quem um determinado íon colidiu e a que profundidade. Então, é mais complicado que isso, como vocês vão ver na apresentação, mas é essa informação que o RBS traz. Ela traz um perfil de profundidade das concentrações dos elementos em camadas próximas à superfície. A técnica RBS, como eu disse, ela tem a capacidade de produzir perfis de profundidade com resolução da ordem de 10 nanômetros e com um range analítico também da ordem de 1 micrômetro, né? Também tem as técnicas de retroespalhamento elástico, e aí alguns físicos nucleares que estejam na plateia podem ficar um pouco incomodados com essa nomenclatura, mas é a nomenclatura que se encontra na literatura, que é as medidas de retroespalhamento com seção de choque ressonante, né? Então, aqui eu dou um exemplo de medida que você pode executar usando feixes de alfa a 3.038 MeV, no ângulo de 170 graus, porque nesse caso a seção de choque tem um efeito ressonante devido aos potenciais nucleares e ocorre um incremento da sensibilidade da técnica quando comparado com o RBS de até 26 vezes, né? Então, eventualmente ajustando a energia do acelerador, escolhendo o íon adequado e qual é o ângulo de espalhamento, você pode privilegiar o sinal que vem de determinados elementos da tabela periódica e que alguns deles têm aplicações tecnológicas fundamentais, né, como o oxigênio mesmo, que eu usei como exemplo. Tem a emissão de raio-x característico induzido por partículas, que é a técnica PIXI. O que acontece é que os elétrons, ao arrancarem, aliás, os íons, ao arrancarem elétrons das camadas mais internas dos átomos das amostras, produz uma reorganização dos elétrons e o excesso de energia é liberado pela emissão de raio-x, né? Então, a diferença de energia dos estados, que é a energia emitida em forma de fóton, ela é uma assinatura do elemento na tabela periódica. Então, medindo a intensidade de raio-x característico produzido, te dá um indicativo bastante acurado a respeito da concentração dos elementos naquela amostra, né? Então, o PIXI ele é sensível para elementos com número atômico maior do que aproximadamente 10, depende do detetor, e pode produzir quantificações que tenham sensibilidade da ordem de 10 ppm, né, tipicamente. Isso varia de amostra para amostra, mas esse seria um caso considerado bom. Também tem a técnica Nuclear Reaction Analysis, né, análise de reação nuclear, que é quando você usa um processo de reação nuclear para fazer a medida de um determinado elemento que possa estar presente na amostra. Essa técnica ela é útil para a medida de elementos mais leves, né,
hidrogênio, berílio, boro, carbono, flúor, oxigênio, nitrogênio, que são elementos que tipicamente você consegue vencer a barreira coulombiana com as energias típicas obtidas no laboratório do tipo do LANF, né, e que vai produzir processos como reações P-gama, P-alfa, P-linha, de forma que o produto dessa reação seja um indicativo da quantidade de material que tem presente na amostra, né. Se você vai medir uma partícula, como um próton e uma alfa, você tem conferida a essa técnica também a propriedade de perfil em profundidade. Se eventualmente você tem a medida de um fóton em gama, pode ser que sim, pode ser que não, vai depender de quão estreita é essa reação nuclear, quão estreita é a seção de choque dessa reação nuclear, né? Depende de cada caso. Mas esse aqui foi um curso intensivo e rápido a respeito das técnicas nucleares. São explicações muito simplificadas, tem complicações que eu acredito que não seja o caso de ficar entrando nesses pormenores aqui, mas que, de certa forma, vão embasar o que eu vou apresentar a seguir. Poxa vida, eu esqueci de uma técnica importante para a minha apresentação, que é a Forward Recoil Spectrometry, né, espectrometria de recuo frontal, que é quando você usa um feixe mais pesado do que o elemento presente na amostra, e você faz exatamente um jogo de sinuca nuclear, né? Você, pela colisão binária, você produz a ejeção do elemento da amostra. É claro que você também tem o espalhamento do íon, mas você está basicamente interessado em medir esses caras aqui, né, que são os recuos frontais. No caso específico das técnicas do LANF, é bastante importante o uso dessa técnica usando feixe de hélio, e o único elemento mais leve do que hélio que pode ser medido com essa técnica é o hidrogênio, né? Então, a técnica FRS é uma das poucas técnicas. Quando eu falo isso, eu estou abrindo oportunidade para minha ignorância, porque, na verdade, eu não conheço outra técnica que seja capaz de medir de forma absoluta a quantidade total de hidrogênio em uma amostra. Normalmente, as técnicas que medem hidrogênio, elas são sensíveis a estados de vibração de ligação de oxigênio, seja COH, OH, enfim. Nesse caso, a gente mede hidrogênio de forma absoluta e diretamente, né? Isso tem aplicações tecnológicas fundamentais, como eu vou mostrar em alguns slides. Mas, como eu disse, esse aqui é um curso intensivo e rápido das técnicas que vão dar suporte às coisas que eu vou apresentar daqui para frente. Então, como são essas técnicas nucleares, como elas se posicionam no cenário de técnicas de caracterização de materiais? Aqui eu coloco algumas, não todas, não é uma lista exaustiva, é apenas uma lista que ilustra o que eu quero dizer, né? Porque muitas das técnicas que se usam para fazer caracterização de materiais, inclusive técnicas que são consideradas técnicas da moda, seja por qualidade do resultado, seja por facilidade de uso, elas são, na verdade, não absolutas. Elas requerem o uso de padrões. E essa é uma vantagem das técnicas nucleares nesse cenário, pelo fato de que a maioria das técnicas nucleares, se não para dizer todas, elas não requerem o uso de padrões. Elas podem ser avaliadas de um ponto de vista de primeiros princípios e assim produzir resultados que são absolutos. A técnica RBS, por exemplo, ela foi demonstrada a questão de 3 ou 4 anos atrás por um grupo na Inglaterra, que ela pode ser considerada como um padrão primário, né? Um padrão primário é um padrão de referência, um padrão padrão de medida de referência, que não usa amostras padrão para calibração, né? Veja só que a palavra padrão é usada em duas formas diferentes nessa frase, né? Então, a técnica RBS é considerada um padrão primário para medidas e caracterizações de filmes finos e pode atingir acurácia
de 1% ou até menos, dependendo do caso, né? Claro que a cada amostra é uma história diferente, né? Mas uma das coisas que é interessante das técnicas nucleares é que elas podem produzir os padrões para as técnicas concorrentes, para as técnicas que também estão representadas nesse gráfico, né? São técnicas que tipicamente têm sensibilidade para medir monocamadas ou frações de monocamada atômica e tem resolução que está entre o nanômetro e o micrômetro, né? Então, são técnicas extremamente interessantes e que permanecem úteis mesmo com grande tempo de desenvolvimento. Elas são técnicas que são amplamente aceitas como técnicas de caracterização de filmes finos e de coatings, né? E elas, como eu disse, trabalham na interface entre o que é nano e o que é micro, né? Aqui eu mostro uma comparação entre o range analítico das diferentes técnicas e mostra ali que o Pix-RBS tem ali um range analítico que é tipicamente o que se obtém com um microscópio eletrônico de varredura, eventualmente com uma medida de seção transversal, né? Mas, como eu disse, Pix e RBS podem ser considerados padrões absolutos, né? Não requerem o uso de amostras padrão. Então, o que eu vou fazer a partir de agora é tentar contar a história do LANF, a história recente do LANF, por meio de algumas publicações que ocorreram nos últimos 5, 6 anos, né? O Laboratório de Análise de Materiais por Feixes Iônicos ele foi fundado em 1992, com o objetivo de prover análises para estudos de ciência atmosférica e suporte para desenvolvimento de estudos de microeletrônica na Escola Politécnica da USP. O primeiro coordenador do laboratório foi o professor Juan Carlos, em seguida foi o professor Manfredo Tabachniks. Aqui tem uma foto do professor Manfredo e do professor Juan Carlos trabalhando juntos, e atualmente, desde o final de 2019, eu sou o atual coordenador. Então, esse slide ele está aqui como uma expressão da minha homenagem ao professor Juan Carlos e ao professor Manfredo por terem montado essa infraestrutura e permitido os avanços científicos ao qual o LANF se envolveu ao longo de todos esses anos, né? Hoje, o LANF sobrevive oferecendo técnicas de caracterização para diversas áreas de conhecimento, para cientistas brasileiros e internacionais, e a gente também desenvolve pesquisa sistemática de forma a promover melhorias das técnicas de feixes iônicos. Como vocês vão ver nos próximos slides, a gente tem obtido certo sucesso, o que tem promovido uma série de colaborações interessantes. Então, essa aqui é uma imagem do acelerador que está montado no LANF. Nós temos duas fontes de íons, uma fonte de radiofrequência para produzir feixes de hélio, e uma fonte de sputtering usando césio para produzir feixes que possam ser produzidos de elementos que possam ser produzidos em forma de pastilha, né? Então, majoritariamente o que a gente usa é para produzir feixes de prótons a partir de hidreto de titânio, né? E em seguida o feixe que é produzido nas fontes é defletido pelo meio do seletor de fontes. Vem um sistema de injeção para conformar o feixe para ser inserido no tandem. Esse aqui é o acelerador em si. Esse aqui é um acelerador eletrostático que pode atingir tensões máximas de 1,7 milhões de volts. No caso da tecnologia aqui, o feixe ele é produzido com a carga negativa pelas fontes, ele é atraído por um potencial positivo no terminal que se encontra dentro do tanque aqui. Depois que ele entra na região do terminal, ele encontra uma atmosfera rarefeita de nitrogênio. Essa atmosfera ela é inserida ali para que o feixe negativo incorra em algumas colisões. Dessa forma, ele vai perder o elétron que ele tem a mais, e vai perder mais um elétron para ficar com carga positiva, e ser acelerado na outra metade do tanque por repulsão
colombiano. Então, na primeira metade ele é acelerado por atração e na segunda metade por repulsão. Depois vem um dupleto de focalização, um eletroímã seletor que vai dirigir o feixe para os arranjos experimentais. Então nós temos 3 arranjos experimentais: a estação de análise PIXI para filmes atmosféricos, a estação de análise multipropósito, basicamente utilizada para experimentos de espalhamento nuclear, e a estação de análise de feixe externo. Na minha apresentação hoje eu vou mostrar resultados obtidos na estação multipropósito e na estação de feixe externo. Então aqui tem uma foto do laboratório, né? Um desenho, ele é simplificado, a foto sempre mostra a complexidade do equipamento. Então aqui é o tandem, para esse lado aqui estão as fontes de íons, esse aqui é o sistema injetor, e para cá estão as linhas experimentais que são mostradas nessa outra foto. Então aqui tem o arranjo PIXI, o arranjo multipropósito e o arranjo de feixe externo. E esse aqui é o painel de controle e aqui é o computador de análise que controla a eletrônica nuclear para aquisição dos dados dos detetores. Então, o que segue agora são alguns resultados de publicação, como eu disse no começo, que nos levaram a oportunidades bastante diversas, né? E, enfim, é uma coxa de retalhos na qual eu vou tentar montar uma linha de raciocínio para mostrar para você qual é o meu ponto de vista a respeito do desenvolvimento do LANF nos últimos anos. Eu começo mostrando um exemplo de aplicação tecnológica no uso das técnicas de feixes iônicos para caracterização de superfícies com aplicação na indústria automobilística. Então aqui tem uma animação de um motor de combustão de 4 tempos. Eu não sou especialista nisso, mas aqui você vê a válvula de admissão, que permite a entrada de combustível. Quando o pistão comprime o combustível, a válvula produz uma faísca que gera a combustão, que empurra o pistão, né? Logo em seguida é aberta a válvula de exaustão, de forma que os resíduos da combustão sejam expelidos pelo sistema, né? Como eu disse, eu não sou especialista nisso, estou quebrando um galho aqui. Mas esse aqui é o eixo que vai produzir o torque do motor, que vai girar as rodas, né? Mas externamente ao motor, esse movimento de rotação, ele é sincronizado por meio da correia de sincronia com o movimento desses 2 eixinhos aqui em cima, né? Quem tem carro sabe o problema que é quando a corrente de sincronia rompe, né? Aí o motor passa a funcionar de uma forma errática, né? Mas, por uma correia externa, esse movimento é sincronizado com o movimento desses 2 eixinhos aqui. E aí tem aqui um recorte para dar um zoom nessa parte, onde a gente vê que o acionamento dessas válvulas, tanto a de admissão quanto a de exaustão, eles são promovidos pelo giro dessa pecinha aqui que tem esse calombinho aqui, né? Toda vez que esse calombinho girando aqui, ele vem e encosta nesse pistão, o giro do eixo faz com que essa peça comprima uma mola e abra a válvula. E depois que passa o calombinho, a mola empurra de volta essa peça para manter o contato aqui com esse eixo que está girando. A mesma coisa acontece desse lado aqui, mas você veja que esse calombinho não está na mesma posição que esse outro calombinho, que é justamente para produzir esse movimento sincronizado de abre e fecha as válvulas. Por que eu estou falando isso? Por que eu vim parar, né, no motor de combustão? Simplesmente porque essa peça aqui, que é chamada de tucho hidráulico, ela é uma peça que está em constante atrito com esse outro roldana, com esse calombinho aqui, né? E essa superfície, que é a superfície que está em constante estresse mecânico, é uma superfície que ela deve ser, de alguma forma, reforçada, né? Ela tem algum desenvolvimento nessa superfície, de forma a aguentar tanto o atrito quanto a pressão que é exercida por esse calombinho aqui, né?
Então, esse aqui é um modelo, existem vários modelos de tucho hidráulico, uma área maior, área menor, mas esse aqui é só uma figura que ilustra as amostras que eu medi lá no LANF, eu medi amostras assim, porque o grupo do professor José Roberto Bortoleto, da Unesp de Sorocaba, estava tentando desenvolver uma técnica economicamente favorável de produção de filmes de carbono amorfo hidrogenado nas superfícies de ligas de aço, né, por imersão em plasma, né, implantação iônica por imersão em plasma. A questão é a seguinte, esses filmes de carbono amorfo hidrogenado, dependendo de qual é a concentração de hidrogênio, olha só, a concentração de hidrogênio tendo um papel fundamental no desenvolvimento desse filme. E também dependendo da quantidade de estados de hibridização das ligações de hidrogênio e carbono, ele pode ter propriedade seja de diamante ou de polímero, né? Então, no caso, utilizando os parâmetros de deposição, você pode depositar um filme polimérico ou um filme de diamante, né? Um filme com propriedades de diamante, não é um filme de diamante, mas é com propriedades mecânicas de dureza e de atrito que o diamante confere aos materiais, né? Então, nesse caso, a medida de hidrogênio é uma medida bastante importante, a medida de quantidade absoluta de hidrogênio é uma medida importante para esse desenvolvimento tecnológico, e ela foi realizada no LANF e tinha duas características importantes. Primeiro, a gente tinha que determinar qual era a quantidade de hidrogênio, e segundo, tentar determinar aonde estava esse hidrogênio, né? Porque, eventualmente, o processo de deposição pode induzir a permeação de hidrogênio dentro da liga do aço, e o hidrogênio dentro do aço enfraquece o aço, causando justo o oposto do que se quer causar na deposição desse material na superfície do metal. Então, aqui está os resultados das medidas, né, mas o que a gente deve olhar aqui é que esse montinho aqui, né, esses dados experimentais aqui mostram a presença de hidrogênio no filme que foi depositado no topo desse aço. Aqui em pontilhado está a concentração de hidrogênio de uma amostra que não foi depositada a aço, né, porque por ter contato com o ar, é formada uma camada de umidade que a técnica FRS é sensível, né? Então aqui a gente vê o sinal de hidrogênio e a largura desse pico dá a espessura da camada. O que a gente tem que saber agora é se essa camada está colocada na superfície do aço ou não. E aí que a gente observa esse calombinho aqui, esse ombrinho aqui. Porque esse ombrinho pode significar duas coisas. Ou o filme não é contínuo, e aí a razão entre essa altura e essa dá a proporção de área coberta pela área descoberta, ou o filme depositado, ele está permeando para dentro do aço, né? Então, assistido por uma microscopia óptica, a gente vê que existem regiões da amostra que não foram cobertas, né? Existe um problema tecnológico no desenvolvimento desse filme de forma a cobrir toda a área, mas é um desenvolvimento que está em andamento e que é assistido pelas técnicas de feixes iônicos na caracterização do hidrogênio. Não mostro aqui, mas também tem a medida de carbono, né, que também é possível nesse caso. Então, essa metodologia ela foi publicada no ano de 2013, na revista Team Solid Films, e ela pode soar, assim, não como um grande avanço tecnológico, ela é um avanço interessante, ela tem aplicações interessantes, mas para o laboratório ela foi fundamental, porque ela triggerou uma abordagem nova no processamento dos dados obtidos pelas técnicas de feixes iônicos, né? E essa foi a primeira publicação que gerou uma série de outras no que diz respeito ao uso autoconsistente das técnicas de caracterização. O que isso significa?
Essas técnicas de espalhamento, elas são em si o que se chama na matemática de um problema mal posto. O que significa isso? Que quando você mede um espectro, você quer saber como é a amostra, mas você é impedido pela série de convoluções que é feita no processo. Então, você tem... Acho que eu já estou demorando demais. Você tem duas situações onde o cálculo contrário não é possível, ou quando o cálculo contrário produz mais do que uma solução, né? As várias configurações de amostra resultam no mesmo espectro medido. Então, esse é a definição de um problema mal posto. E é justamente o que acontece nessas técnicas de espalhamento. O que a gente fez foi promover uma melhoria do processo de análise de dados que era utilizado até então. No método convencional, o que você faz é tirar vantagem do que se chama em matemática de forward model, que é a sua simulação, né? Então você tem aqui um programa que simula muito bem todos os processos físicos envolvidos na interação do feixe com matéria. Então, dado uma descrição da amostra, você consegue produzir um espectro simulado, comparar com dados experimentais por meio de uma avaliação de Q quadrado, e dependendo desse Q quadrado, você replaneja os seus dados de entrada, a sua descrição da amostra, e fica preso dentro desse ciclo até que você consiga convergir com o Q quadrado. Para isso você pode usar algoritmos genéticos, algoritmos determinísticos, mas basicamente é isso. Você descreve uma amostra, você parte de uma suposição inicial e você fica nesse ciclo até você obter uma convergência. Esse método é conhecido como simulação de Monte Carlo reversa, né? Eu não sei explicar por que chama isso, mas ela foi definida nessa publicação aqui de 1988. O que nós fizemos foi expandir esse conceito para múltiplas técnicas. Então, a gente usa a técnica de otimização multi-objetivo. Então, a gente tem múltiplos objetivos, que é otimizar a explicação dos dados experimentais obtidos por múltiplas técnicas, todos simultaneamente. Então, a gente tem uma avaliação de consistência por meio de uma função objetivo, e a gente usa diferentes algoritmos para fazer essa otimização. Isso é caracterizado como uma análise autoconsistente das técnicas, porque você usa a descrição da amostra como condições de fronteira para análise de todas as técnicas. Isso garante que a informação contida em um dos espectros, em uma das técnicas, seja usada como condição de fronteira para todas as outras, onde quer que elas sejam aplicáveis, né? E uma coisa interessante dessa técnica, e que a gente demonstrou numa conferência em 2019, é que a composição dessas técnicas herda a acurácia da técnica mais precisa. Então, no caso, geralmente essa técnica é o RBS. Então, o RBS empresta informações contidas em outras técnicas e, ao mesmo tempo, devolve para elas a acurácia que ele tem. Então, disso tudo, a gente desenvolveu um programa para promover essa integração de todas as técnicas. Esse programa se chama Multi-Semen Array. Semen Array é um programa amplamente utilizado na comunidade de feixes iônicos, é o melhor programa usado como forward model nesse sistema de Monte Carlo reverso, e o que a gente faz é instanciar abrir múltiplas instâncias do Semen Array e fazer essa otimização multi-objetivo. Esse é um programa que a gente oferece de forma gratuita internacionalmente. A gente tem mais de 200 usuários inscritos no mundo, de diversos países, como Inglaterra, França, Itália, de instituições importantes, como Jülich Forschungszentrum, Museu do Louvre, Instituto Nacional de Física Nuclear, enfim, de vários institutos no mundo. E
tem se tornado uma plataforma de colaboração entre o LANF e esses grupos, de forma que nos deixa bastante feliz. Então, está aqui uma tela do funcionamento do programa, utilizando múltiplas técnicas diferentes, medidas, ângulos, energias, de forma a obter diferentes aspectos da amostra, mas ajustados de forma autoconsistente. Bom, aqui tem um resultado dessas colaborações que vieram por meio do uso desse programa, né? A gente participou dessa publicação na Nature Communications, usando a técnica de análise autoconsistente para mostrar que determinado processo utilizado para a produção de filmes finos, ele não remove totalmente a concentração de carbono do material. Eu vou me explicar melhor. Você deve estar... É possível que você tenha visto isso, mas tem no mercado uma nova tecnologia de televisões 4K baseados em pontos quânticos, né? Esses pontos quânticos, eles são, na verdade, nanopartículas produzidas de forma a emitir luz. Elas funcionam quanticamente para os elétrons como um poço quadrado infinito, e se você se lembra das aulas de mecânica quântica, a transição entre os estados, ou o fóton emitido entre um elétron que transiciona nos estados, ela depende do tamanho do poço. Então, a cor da luz emitida por essas nanopartículas depende basicamente do diâmetro da nanopartícula. Então, é possível construir, é possível se produzir essas nanopartículas de tamanhos muito controlados, muito reprodutíveis. Então, essa nova tecnologia, ela produz uma fidelidade de cor extremamente superior às tecnologias de OLED, ou de CCD, ou de LCD, ou de plasma, né? E elas são produzidas da seguinte forma: eles fazem essas nanopartículas que vão produzir essa emissão de luz, produz uma capa de um material orgânico. Então, essas nanopartículas com essa capa são depositadas na superfície que vai produzir a tela, né? E, então, esse material orgânico está representado por esses zigue-zagues aqui. E depois, em determinados pontos onde você não quer que ocorra a emissão de luz, seja para delimitar a fronteira dos pixels, ou seja para produzir uma região onde você quer que ocorra a condução de carga, o que você faz é remover essa parte orgânica de forma que esses nanocristais aqui formem um material em fase única, né? Ou seja, eles se juntem. Você tira essa capa de forma que eles se juntam. Então, tinham dois processos que eram utilizados. Um deles é a corrosão em plasma, e o outro é chamado de calcinação. A pergunta que vinha desse artigo aqui era o seguinte: a calcinação consegue produzir o mesmo resultado do ataque por plasma, né? Será que a gente consegue remover toda essa capa orgânica de forma a produzir esse material em fase única? E aqui mostra um resultado obtido com o Multi-Semen Array. Para a amostra em preto aqui, é a amostra antes do processo, seja de calcinação, seja de ataque por plasma, e a comparação entre duas amostras que foram submetidas a processo de calcinação com temperaturas e tempos diferentes, e a amostra que foi submetida ao processo por plasma, né? Então, em azul e em verde, a gente vê que a calcinação ainda apresenta uma concentração de carbono, que é a composição dessa capinha aqui, enquanto que o ataque por plasma apresenta uma concentração muito inferior, né? O que acontece é que as técnicas utilizadas até então para fazer essa avaliação eram, por exemplo, a de Raman, para fazer medida da ligação CH. Bom, outro problema das técnicas de feixes iônicos é a possibilidade de fazer análise maciça de muitas amostras. Esse é um problema específico para análise de materiais relacionados à fusão, já que as paredes internas dos reatores de fusão têm que atender características bastante restritas, né? Então, a gente participou de uma avaliação
de quanto que o plasma consegue corroer as paredes do W7X, que é um dos reatores de fusão que está sendo construído na Alemanha, e a técnica RBS é capaz de medir a quantidade de carbono que é removida dos azulejos que revestem a amostra. No entanto, o que a gente recebeu aqui dos nossos colaboradores da Alemanha foi uma quantidade extremamente grande, 2.900 espectros para serem analisados. E a gente faz isso através de redes neurais, né? Então, as redes neurais, elas desempenham um papel fundamental nesse processo, de forma a agilizar a análise. Aqui tem uma comparação entre as redes neurais e o comportamento humano para análise desses filmes, mostrando que as técnicas baseadas em redes neurais podem performar tão bem quanto os humanos. Se você faz uma análise de Q quadrado mais próxima, você vê que a predição das redes neurais é superior ao fit manual, mostrando que o computador pode ser usado como substituto para o ser humano. Então aqui tem a big picture dessa análise, mostrando que tem regiões dentro do reator onde o carbono é removido quase que totalmente, né, de forma que alguma otimização deve ser feita para melhorar esse processo. Essa otimização foi feita para a segunda campanha, a gente já recebeu os dados no pré-processamento, indica que houve uma redução dessa corrosão das paredes. Bom, eu tinha mais coisas para apresentar aqui, mas devido ao avançado da hora, eu vou direto para o final, para as minhas conclusões, né? Primeiro, eu quero dizer que o LANF é uma infraestrutura dedicada a oferecer as técnicas de feixes iônicos para cientistas brasileiros. Estamos abertos a colaborações em diversas áreas, né? Tivemos avanços significativos no processamento dos dados, que geram informações bastante significativas a respeito das amostras. A gente teve desenvolvimentos no feixe externo, mas eu não tive tempo de mostrar isso aqui, eventualmente numa outra oportunidade. E usuários da América Latina são elegíveis a usar suporte da Agência Internacional de Energia Atômica, já que nós temos uma parceria com a agência e somos considerados centros de desenvolvimento de técnicas de feixes iônicos no mundo, né? Então, por último, eu gostaria de dizer que tem um treinamento no meu canal do YouTube. Se você se interessou por alguma das coisas que eu falei, quer eventualmente usar essas técnicas, ou se você é um estudante procurando uma área para atuar, você pode dar uma olhada nesses vídeos de curso de treinamento. Tem lá aproximadamente 15 horas de curso para seguir, e é isso que eu tinha para falar. Agradeço a paciência de vocês. Obrigado, Thiago, pelo colóquio. Aí eu gostaria de abrir agora para perguntas. A primeira já é do Rodrigo Pereira, que eu não sei se ele quer fazer ele mesmo ou que se quer que eu leia. Rodrigo. Ele pediu para eu ler. Tá bom, ele falou assim, Thiago, o Rodrigo te pergunta. Thiago comentou que o laboratório nasceu com aplicações em ciências atmosféricas dentre os objetivos. Você pode comentar sobre essas aplicações e se elas ainda estão em curso? Claro que sim. Eu não mostrei nenhum resultado ali da câmara Pixie, mas ela é otimizada para medidas de filtros de poluição do ar, né? Então, alguns grupos têm como padrão um dispositivo que, enfim, ele é replicado e espalhado em diversos pontos da cidade, e o que esse dispositivo faz é passar o ar ali do ambiente por um filtro, e você escolhe esse filtro de acordo com o particulado que você quer, o tamanho do particulado que você quer analisar. Depois que esse dispositivo fica um tempo coletando esse particulado, esse material é enviado para o LANF para fazer as medidas de concentração de elementar que tem nesse particulado, né? Isso é uma abordagem que teve um uso extremamente intenso do LANF alguns anos atrás.
Esse uso foi reduzido um pouco historicamente, porque o grupo adquiriu um sistema de fluorescência para fazer essa medida. A técnica PIXI é uma técnica bastante acurada, pode proporcionar resultados bastante acurados, mas a metodologia em si já envolve várias incertezas geométricas, etc. Então, apesar da técnica de fluorescência produzir resultados com barras de incerteza maior, essas barras de incerteza ainda estão dentro da incerteza da metodologia. Mas o arranjo experimental ainda está ativo. O que a gente recebeu recentemente foi contatos desse mesmo grupo, mas também de outros do Instituto de Astronomia, Geofísica e Meteorologia, né? E é possível que a gente volte a atender esses grupos nessas medidas, né? O arranjo experimental ainda está lá, o que tem é uma falta de demanda, né? Então, se eventualmente você tem interesse nessas medidas, você poderia entrar em contato conosco. Legal, Thiago. Seguido, o Lucas quer fazer uma pergunta para você. Na verdade, duas. E aí, Thiago? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo seminário. Queria fazer, na verdade, sim, duas coisas. Você falou do feixe externo, eu estava curioso saber, assim, que tipo de feixe externo vocês usam e se tem alguma aplicação específica que estão trabalhando ou se tem um contexto mais geral. E a segunda pergunta, na verdade, em parte, a pergunta do Rodrigo mesmo, das aplicações de ciências atmosféricas entre os objetivos. Uhum. Eu queria saber, assim, se na questão das ciências atmosféricas tiveram alguma linha de pesquisa mais voltada para questões ambientais em relação à parte da atmosfera, e se sim, se tem alguma referência depois, poderiam me passar. Sim. Então, essa é uma coisa, quer dizer, com relação às ciências atmosféricas, como é que eu posso dizer? Existem diversos estudos, principalmente do grupo do professor Paulo Artacho. Eles publicaram bastante usando PIXI, né? O arranjo experimental está disponível, mas eu devo confessar que eu não sei muito a respeito desse assunto, porque quando eu entrei no laboratório, a demanda já tinha sido atendida pela fluorescência, né? Então, eu posso dizer que tem referências, eu posso passar para vocês as referências, mas a não ser da análise em si, quer dizer, da medida do PIXI, a limite de quantificação, incertezas, eu não sei dizer muito a respeito da pesquisa em física atmosférica, né? Agora, com relação ao feixe externo, eu posso dar um exemplo de uma aplicação aqui, por exemplo, né? A gente usa feixe de prótons para fazer medidas no feixe externo. A gente mediu um azulejo do Museu Convenção de Itu, que é um museu da Universidade de São Paulo, né? Então, esse museu sofreu diversas reformas ao longo da sua história, né? Então, o que aconteceu foi que a gente analisou com o feixe externo, fez um mapeamento elementar, usando a técnica PIXI, dessa área que está marcada em amarelo aqui, e então a gente tem o mapa elementar aqui dessa área. Quando a gente usa técnicas de machine learning para processar esses espectros, o que a gente consegue fazer é separar as contribuições no espectro que vem dos diferentes pigmentos. E por que eu estou falando isso? Porque o pigmento azul, ele é a chave para você olhar aqui, por exemplo, ver que tem no pigmento azul ferro e arsênio, e que esse pigmento azul ele tem uma certa origem na Alemanha. Então, isso aqui é uma espécie de evidência de que esse azulejo em específico, ele tem o seu pigmento azul vindo dessa origem, que caracteriza como sendo um azulejo de origem portuguesa, né? Então, esse museu que sofreu, a casa foi construída no começo do século XIX, sofreu uma grande reforma em 1867, e depois outra reforma, incluindo mais azulejos em 1940. Então, o PIXI aqui pode servir como uma técnica para diferenciar os azulejos que vieram de reformas mais recentes daqueles azulejos que vieram de reformas mais anteriores, etc. Não sei se isso ilustra um pouco a aplicação do feixe externo para a sua pergunta, mas esse é o... Não, sim, perfeito, obrigadão. Eu peço desculpas pelo tempo, mas
eu me empolgo quando eu falo dessas coisas. Bom, lembrando, pessoal, que ainda estamos abertos a perguntas e, enquanto não aparece nenhuma, eu tenho duas perguntas para você também, Thiago. Você passa um slide, você mostrando, acho que, diversas técnicas e os perfis de profundidade que cada uma podia entender, enfim, chegar. E eu não consegui ver se tinha acho que é o microfeixe, que quando eu estava na Itália, né, o micropixie, acho que chama, que estava bem em voga lá, né, o pessoal era uma coisa que muita gente está atrás. Eu queria que você situasse essa técnica um pouquinho para a gente, aí, se pudesse. Tá. Esse gráfico aqui, ele compara as técnicas em relação à profundidade, né? Ao qual profunda é a informação que você consegue obter da amostra. No caso do RBS e do Pixie, essa comparação aqui, ela equivale tanto para o macrofeixe, que é disponível no LANF, quanto para o microfeixe, que é disponível em vários laboratórios do mundo. O que muda é a resolução lateral aqui, né? Então, no meu caso, por exemplo, no LANF, eu tenho um feixe de 1 milímetro de diâmetro, eventualmente meio milímetro de diâmetro, e o que eu acesso é a informação em profundidade, em média, dentro dessa área. No caso de um microfeixe, você pode, inclusive, produzir uma imagem, mas com uma resolução em pixel, com o tamanho do pixel, da ordem de 1 micrômetro, 2 micrômetros, 10 micrômetros, depende do lugar que você vai fazer. Então, essa diferença entre o microfeixe e o macrofeixe, ela não é contemplada nessa imagem aqui, né, porque a diferença seria na resolução lateral. Mas ela não compete, por exemplo, com a microscopia eletrônica de varredura, que tem uma resolução bastante superior, né? Ela compete eventualmente com SIMS, por exemplo, com micro XRF, né? Mas nessas técnicas, ou, por exemplo, a microscopia eletrônica de varredura, ela seria imbatível. Eu não sei se eu consegui clarificar isso um pouco, mas o microfeixe aqui... Ficou bem claro para mim, pelo menos. Porque eu lembro que o pessoal gostava muito e tal, mas também era uma técnica cara, né? Porque eu acho que você precisa de uma linha específica para isso, não permite tantas técnicas juntas. E realmente eu tinha essa dúvida de talvez qual que era, digamos, o grande ganho dela em relação às outras. Mas agora ficou mais claro para mim. O Roberto levantou a mão também. Roberto, pode falar aí. Opa, valeu, Vinícius. Ô, Thiago, tudo bem, cara? Roberto, tudo bem? Aproveitando que aqui na UF a gente tem grupos, aqui na UF, acho que também CBPF, a gente tem grupos que trabalham em nanopartículas. Há possibilidade de explorar a IMB análise para alguma coisa de interesse para nanopartículas? Olha, isso eu posso dizer para você que eu acredito que sim, né? A questão aí é toda a aplicação. A gente consegue oferecer a caracterização elementar, eventualmente, dependendo do tamanho da nanopartícula, a gente consegue fazer medidas de tamanho médio de nanopartículas, né? Do tamanho médio do particulado. Uma coisa que é difícil, depende muito do tamanho, é conseguir fazer essa caracterização do que está na fronteira, do que tem dentro da nanopartícula. É muito desafiador isso, dependendo da uniformidade das nanopartículas e do tamanho, né? Isso talvez seja possível, mas exatamente a aplicação vai depender muito da aplicação da análise de feixes iônicos, vai depender muito da aplicação da nanopartícula, né? Eu sei que tem várias técnicas usando nanopartículas para fazer tratamentos médicos. Então, uma das coisas que eu vejo na literatura é fazer medidas em órgãos de cobaias para tentar determinar para onde foi determinada nanopartícula, usando algum elemento como traçador, né? Outro exemplo é esse que eu mostrei, que é tentar determinar a quantidade de material das nanopartículas antes e depois de um determinado processo, né? Então, essas são as aplicações que eu vejo. Agora, depende muito do interesse e da aplicação da nanopartícula do grupo que está interessado, mas se eventualmente alguém está assistindo essa apresentação e achou
ressonância em algum desses assuntos, pode entrar em contato com a gente que a gente discute de forma mais personalizada. E aí, só aproveitando, Thiago, que também eu acho que é um sucesso que vocês trazem, conciliando diversas técnicas que vocês têm aí no laboratório para fazer uma análise, digamos, consistente. Eu também vejo que, quando você está nessa interface de caracterização de materiais, luz síncroton e técnicas associadas com luz síncroton acabam também trazendo outras informações de caracterização de materiais. Você vê possibilidade de uma análise consistente de técnicas de ion beam analysis e técnicas de luz síncrona? Olha, certamente. Eu não discuti muito a fundo aqui o programa que a gente desenvolve, mas tem algumas ferramentas aqui, principalmente essa de definição de vínculos, definição de rugosidade, tem alguma coisa. Essa versão aqui está desatualizada, porque também tem uma definição de porosidade, tem a definição de limites, onde o que a gente consegue impor aqui são condições que vêm de um conhecimento prévio da amostra. Eventualmente, alguma informação que não seja visível pela técnica de feixes iônicos pode ser imposta, dado que você mediu, por exemplo, usando fluorescência de raio-x, usando a difração de raio-x. Aí você pode vir e impor essa condição na análise dos seus espectros, né? E o contrário também, quer dizer, você pode impor aqui determinadas restrições que sejam aplicáveis aos resultados obtidos em outras técnicas. Então, uma das coisas que a gente tem trabalhado muito é nessa interface de técnicas e como os dados de feixes iônicos podem conversar com essas técnicas, né? Eu fui bastante bem sucedido quando trabalhei na Alemanha, quando eu combinei a microscopia de força atômica, Sputter XPS e... eu acho que foi isso. Junto com TOF-RBS e TOF-ERDA, né? Então, são todas essas técnicas combinadas juntas, processadas usando o software do Multisim, né? Então, eu acredito que tem a interface bastante importante. Eu chamo a atenção que esse gráfico aqui, justamente, ele compara o Pixie com o XRF, quer dizer, o range analítico é diferente para os dois, então pode ser que o Pixie proveja para você uma informação mais superficial, enquanto o XRF da luz síncrotron produz uma informação mais profunda, e aí comparar eles pode ser uma situação interessante, enfim. Eu não acho que elas são exatamente concorrentes, essas técnicas, mas elas são complementares. Tá. Não, valeu, Thiago. Legal. Tá também acontecendo um debate interessante no chat. A Ellen, ela postou que quando começaram a falar das técnicas, né, ela falou assim, que o feixe externo é muito importante para amostras grandes, né, assim como aquelas que não podem ser colocadas. Opa, peraí, que o Lucas respondeu aqui. Tá. Aquelas que não podem ser colocadas em vácuo por conta da sua estrutura. Por exemplo, a amostra líquida, e ela fala que vocês medem estalagmites, né, para aplicação em estudos climáticos pretéritos. Aí, justamente, o Manfredo, ele responde que a amostra líquida pode ser um problema, né, porque exige um recipiente adequado, uma janela fina, que talvez outra possibilidade seja a levitação acústica, mas que aí a física corre contra, porque as gotas evaporam muito rapidamente. Parece que é um dos interesses do Lucas Sigor, né, que ele estava justamente querendo medir amostras líquidas. Não necessariamente querendo medir a amostra líquida, mas tem interesse em amostras líquidas. Eu estou até comentando agora que, na verdade, o nosso sistema lá, a gente mede amostras, os nossos alvos são sempre gasosos, mas a gente tem, inclusive, uma célula líquida para medir essa amostra gasosa sublimada, né, depois que ela já entra em pressão de vapor. Então, é por isso que eu tinha pensado nisso quando falou do feixe externo também. Existe essa possibilidade, requer uma série de desenvolvimentos, tem ideias, né? Mas o foco de desenvolvimento, que a gente pensou no desenvolvimento do feixe externo, foi na análise de áreas grandes de amostras que têm irregularidades, né? Então ele conta com um sistema de focalização automático que pode produzir, por exemplo, a reconstrução da coordenada das amostras dessa forma, né? Então, é como
reforçando um pouco do que a Ellen disse, é um sistema que ele é focado nesse tipo de amostra, grande e com uma certa rugosidade, né? Uma coisa está atrelada à outra. Se não, a gente analisa só azulejo, entendeu? Se você se restringir a amostras grandes que sejam planas, você analisa só azulejo. Então, aqui, por exemplo, tem a distribuição de elementos nessa cauda desse peixe fossilizado aí, mostrando o potencial da técnica do feixe externo para essas amostras grandes. É claro que, pelo fato de estar em ar, te possibilita uma série de desenvolvimentos, analisar amostras com o mínimo de preparação, né? Tentar analisar amostras líquidas, né? Então, são oportunidades que se abrem, mas que têm que ser exploradas dada a demanda, né? A gente não tem recursos humanos para tentar explorar quais são os problemas que podem aparecer e tentar resolvê-los. A gente resolve os problemas quando eles aparecem. Então, se alguém tiver alguma demanda para análise de amostras líquidas e tal, a gente tem que conversar de forma personalizada com esse usuário. Entendi. Beleza. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Estaria aí, o Thiago está disponível para a gente por mais um tempinho. Bom, pelo visto, também já estamos avançando aí quase meio-dia e meio daqui a pouco. Gostaria de agradecer mais uma vez o Thiago aí por ter se disponibilizado, foi até com um tempo relativamente curto que ele aceitou o convite. Agradecer também a audiência aí que ficou com a gente até esse horário. Obrigadão, Thiago, um abraço aí para você. E eu, por exemplo, gostei muito do seminário, eu queria agradecer também, para mim sempre é muito interessante ver esse tipo de aplicação